Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe quando esse vídeo chegar até você. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar ali na Igreja Presbiteriana de Botafogo e essa é a nossa escola bíblica dominical da UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes. Vamos continuar a nossa caminhada hoje aqui através da história da redenção. Desde o ano passado, a gente tem conversado sobre toda a Bíblia, passando por cada um dos livros, começando ali no Gênesis, fomos até o primeiro livro dos Reis e agora estamos falando sobre os profetas. A Letícia, na semana passada, falou sobre o profeta Abacuque e hoje eu continuo a nossa caminhada falando sobre o profeta Sofonias. Como assim, Diego? Sofonias? Exatamente, né? Se você não ouviu falar do Sofonias, ainda não leu o livro dele, vale muito a pena pegar a sua Bíblia, ir lá no índice, olha aqui, né? O índice está lá no começo da Bíblia, aqui no finalzinho do Antigo Testamento, a gente vai encontrar os profetas e, sobretudo, aqui os profetas menores. Os Sofonias são apenas 3 capítulos, gente. 15 minutinhos para você que não leu ainda, para você que leu e já faz tempo, vale a pena ler de novo, assim, muitas imagens, muitas figuras de linguagem. De repente, se ficar difícil a leitura inicial na Almeida Revista e Atualizada, que é a Bíblia que a gente usa, eu falei ontem, né, na nossa devocional da UPA, dos adolescentes, que a gente pode ler numa outra tradução, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, uma tradução com uma linguagem mais simplificada, para ajudar a gente a se aproximar do texto, para a gente conhecer um pouco mais do texto. Vale a pena também essa daqui, ó, gosto bastante, sempre falo para vocês, ó, é a versão de A Mensagem, uma tradução do reverendo Eugene Peterson, foi um pastor presbiteriano norte-americano ali nos Estados Unidos. Enfim, o objetivo é a gente ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer o nosso Deus através da sua palavra. E a gente sabe, às vezes a linguagem, né, as palavras dão assim uma certa dificuldade, criam ali uma barreira inicial. Gente, como tudo na vida, né, aprender sobre Deus demanda esforço, né, demanda a decisão, disciplina. Não é? Isso serve para a gente aprender um instrumento musical, para a gente aprender um novo idioma, para a gente aprender as lições, os deveres, história, português, ciências. O pessoal que está aí no vestibular vai saber disso muito melhor do que eu, que está vivendo isso agora na prática. Dito isso, vamos orar agora para começar a nossa aula. Vamos lá? Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui e dessa feita, nessa oportunidade, conversarmos sobre esse profeta, às vezes tão desconhecido, Pai. O profeta Sofonias. Fala ao nosso coração, Senhor, ajuda a gente a entender um pouco mais a tua palavra e o que esse homem que viveu há tanto tempo atrás, inspirado pelo Senhor, tem para ensinar para a gente hoje. Abençoa a gente assim, Pai, é a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Beleza, então vamos lá. Primeiro, né, como a gente sempre faz, a gente vai dar aquela assim sobrevoada na história do Sofonias, né? Lembrando, como já falei aqui várias vezes, Letícia também já falou, a gente está fazendo, como eu falei, assim, um sobrevoo, um panorama. Não dá para a gente se aprofundar, porque a gente não tem tempo. A ideia é introduzir os textos, os livros e os contextos, né? Para a gente ter assim um primeiro conhecimento, beleza? Então, quem era o Sofonias? O Sofonias, ele é como eu acabei de falar, dos 12 profetas menores. Não custa lembrar também, Diego, por que eles são chamados de profetas menores? Eles são chamados de profetas menores, esses 12, porque eles escreveram menos. Só isso. Então, enquanto você tem Isaías, Jeremias, até o Daniel, né, é considerado por alguns um profeta menor, tem uma certa discussão aí, mas principalmente o Ezequiel, Isaías e o Jeremias são considerados os profetas maiores, porque eles escreveram mais, e só, né? Os outros são considerados profetas menores, porque escreveram menos, e só isso.
Ele vive quando, Diego? Ele vive ali no ano 700 anos de... me enrolei. No século 7 antes de Cristo. Ou seja, 700 anos antes de Jesus. Mais ou menos ali entre 635 e 625. Era um tempo assim muito sensível para o povo de Israel. O reino já estava dividido. Vale lembrar que em 622, ou seja, mais ou menos nesse período, a Síria, que era um império poderoso naquele tempo, vai invadir o Reino do Norte, vai devastar o Reino do Norte, e mais ou menos assim uns 60 anos depois, ou seja, em 585 antes de Cristo, a Babilônia vai invadir o Reino do Sul. Então, o Sofonias, ele está profetizando, ele recebe a palavra de Deus, e a gente vai ver isso muito na lição hoje, como um alerta, como uma advertência, como um farol, avisando para o povo, gente, presta atenção. Aliás, ele fala exatamente isso, né? Ele fala, aprumem-se, né? Examinem o seu próprio coração. A coisa não vai bem, a coisa não vai bem. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias, um dos profetas maiores. E a pregação dos dois, exatamente pelo contexto histórico em que eles estavam vivendo, acaba sendo muito semelhante, embora o Jeremias tenha escrito mais, pelo menos daquilo que chegou até nós. E a síntese da mensagem do Sofonias é a seguinte, né? Em primeiro lugar, ele vai falar de um dia que é chamado de o dia do Senhor. O dia da ira do Senhor. Que negócio é esse? Que dia é esse? Hoje não é o dia que Deus fez para nós? Por que tem um dia especial? E que negócio é esse de ira? Ira de Deus? Como é que é isso, Diego? A gente vai ver, né? A ira de Deus contra o que é a ira de Deus. Por que Deus se ira? Se Deus se ira, né? Contra o que ou contra quem é essa ira e por que ele se ira? Mas ele também vai falar de esperança. Ele também vai falar de restauração, de salvação, de louvor. Então, assim, não é uma mensagem apenas de advertência, de juízo, não é de cuidado, é também uma palavra de esperança. Então, primeiro, né, os focos da lição da gente hoje aqui. Em primeiro lugar, a gente conheceu o profeta. Né, se aproximar do profeta. A gente está muito acostumado com os evangelhos, com as cartas de Paulo, até com os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, o Êxodo, com os Salmos, e às vezes os profetas passam assim meio despercebidos da gente, a gente não fala tanto, não conversa tanto. Então, em primeiro lugar, conhecer, né, nos deliciarmos com as palavras espetaculares dos profetas, afinal de contas são todas palavras de Deus também para a gente. Em segundo lugar, entender que negócio é esse de ira do Senhor, de dia do Senhor, como é que é isso? Como eu dizia na devocional para os adolescentes nessa semana, a gente está no domingo, dia 13, né? Eu estou fazendo essa gravação durante a semana do domingo, dia 13, semana anterior. Eu dizia que assim, é uma face diferente de Deus que muitas vezes a gente não fala, ou muitas vezes a gente não quer pensar. A gente gosta de falar do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, mas esse mesmo Deus também cobra de nós responsabilidade. Ele fala de juízo, ele fala de ira. Né? Então a gente vai entender um pouco mais isso, porque não é outro Deus, não é um Deus diferente, é o mesmo Deus. E em terceiro lugar, claro, olhar para o nosso próprio coração, examinar o nosso coração diante dessas palavras de advertência, dessas palavras de cuidado, desses avisos que o Sofonias traz para a gente precisa olhar para o nosso próprio coração. Então, primeiro, eu quero começar, para a gente começar a entender isso que a gente está falando aqui, fazendo uma pergunta muito simples para você. Muito simples. Você vai responder aí de cabeça na hora, né? O que deixa você com raiva? Pensou? Né? Certamente deve ter uma coisa que tira você do sério, né? Que deixa você invocado, invocada, nervoso, nervosa. Você pode ter pensado aí, eu anotei aqui algumas coisas. Eu tô aqui, gente, hoje literalmente com meu bloco de notas, viu? Eu não fiz a lição hoje no computador, não. Fiz no caderno. Né? Por exemplo, pode ser que você fique com raiva de mentira.
né? Alguém que mente para você, alguém que é falso com você, alguém que é hipócrita com você, alguém que falta o respeito com você, alguém preguiçoso, alguém que não é leal, que é desonesto, enfim, né? São infinitos os motivos que nós temos para sentir raiva e que, né? Claro, infelizmente, as pessoas têm motivos para sentir raiva da gente também. Por isso a gente tem que olhar para o coração, porque às vezes a gente faz isso, a gente precisa ter cuidado com o nosso coração. Enfim, né? A gente sente raiva, isso é um fato e a gente precisa cuidar do nosso coração. Agora pensa comigo, se eu e você, que somos limitados, que somos pecadores, que temos nossas falhas, se a gente às vezes sente raiva quando o pessoal erra contra a gente, se às vezes a gente faz raiva ao outro também quando a gente erra, gente, imagina Deus. Esse é o ponto. Imagine Deus, que é perfeito, que é todo-poderoso, que sabe de todas as coisas, que é santo. Como que Deus não vai ficar com raiva também? Como que Deus não vai, como diz a sua palavra, a gente já vai ler isso, né? Ficar irado, porque Deus é aquele que é santo. Então, tudo isso que causa raiva na gente e causa raiva em Deus também, a gente pode resumir numa palavra: pecado. Pecado. A ira de Deus, a raiva de Deus é contra o pecado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, a gente começa a ver uma diferença assim abissal entre nós e Deus. Né? Primeiro porque Deus de fato não compactua com o pecado, mas a grande questão é como Deus responde ao pecado. Como Deus reage ao pecado. E é isso que o Sofonias vai falar aqui. Então ele tá chamando o povo ao arrependimento. Ele está chamando o povo à reflexão, a uma vida que faz boas escolhas, que é orientada por aquilo que Deus diz. E aí, a gente vai começar a ver isso no texto bíblico agora. Como é que isso funciona na profecia do Sofonias? Então, eu peço que você abra aí a sua Bíblia. Nas Bíblias que a gente usa normalmente, que é a Almeida Revista e Atualizada, essa aqui, por exemplo, é uma edição comemorativa da igreja, né? Tá fora de foco aí, não dá para ver, mas é pelos 150 anos da igreja presbiteriana. É a página 800. Olha só o texto do profeta Sofonias na página 801. Os versículos, por exemplo, os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, que foi o texto que eu compartilhei na devocional. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Ou seja, abre o olho, você, Jerusalém, está falando de Jerusalém. Olha para dentro, se olha no espelho com verdade, olha para o seu coração. Antes que saia o decreto, ou seja, antes que saia a palavra, a decisão de Deus. Pois o dia se vai como a palha, ou seja, né, o tempo está passando e não volta mais. Assim como a palha, a folha que voa, não voltam mais. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Olha aí, ele vai repetir. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, a sua vontade, que buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis, ou seja, tereis sucesso, né? Vão conseguir e se esconder no dia da ira do Senhor. Tá vendo? Ele vai dizer no capítulo 1 o que ele vai fazer. Vale a pena dar uma lida aí, como eu falei. Né? Ele vai fazer uma limpeza na terra. Ele diz isso em Sofonias capítulo 1, versículo 3. Ou seja, ele vai tirar o pecado. Né? É uma promessa de futuro, mas um futuro que pode ser a qualquer momento. A gente não sabe quando vai ser. Então, abre o olho. É disso que o Sofonias está falando. Dá uma olhada também. Olha só. Volta aí no capítulo 1. Eu estou aqui em Sofonias, capítulo 1.
Gente, olha os títulos que o editor da Bíblia, né? A gente sabe que esses títulos não estão no texto original, eles ajudam a gente a entender o texto bíblico, não é? Olha os títulos: Ameaças contra Judá e Jerusalém, O dia da ira do Senhor, Ameaças contra os filisteus, Ameaças contra Moabe e Amon, Ameaças contra a Etiópia e a Síria. Capítulo 3, ameaças contra Jerusalém. E aí, somente no versículo 8, uma palavra de salvação. A partir do versículo 8, né? A filha de Jerusalém ao povo de Deus. O que é isso, gente? O Sofonias, ele está trazendo, como eu tenho falado até aqui, uma palavra de advertência, de cuidado, não é? De juízo, uma ameaça mesmo. Não apenas para Jerusalém, mas para os povos do entorno também, lembrando e mostrando que Deus é soberano sobre toda a terra, né? E eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, um pouco mais, para a gente repensar a nossa vida, para o povo, naquele momento da história, repensar a sua vida, e isso para a gente hoje também. A ideia básica, se a gente puder resumir assim o livro, eu botei aqui 4 ideias básicas do livro. Primeiro, né? Gente, Deus não pactua, não aceita, não aperta a mão e diz que tá tudo bem com o pecado. De jeito nenhum, porque às vezes, gente, a gente, como eu falava agora há pouco sobre aquela faceta de Deus e tal. Então, a gente assim, às vezes está acostumado demais a ouvir falar do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, e tá tudo bem. Porque Deus é isso mesmo, Deus é amor. Deus é misericórdia, é graça, é perdão. Ele enviou o filho dele para morrer por nós, mas ele não é só isso. Então, às vezes, a gente retrata Deus como se ele fosse: ah, tá tudo bem. Ah, não tem problema. Ah, não tem nada a ver. Ah, Deus não se importa com isso. Eu vou aqui, é um pecadinho aqui, é um pecadinho ali e tá tudo certo. Não, gente, não tá tudo certo. Não está tudo certo. E o Sofonias fala isso. Não apenas o Sofonias, a Bíblia inteira fala sobre isso. Né? O Sofonias, ele dá uma ênfase, vamos dizer assim, muito grande, não é? Nessa face de Deus. Esse é um ponto. Deus não faz vista grossa com o pecado. Porque o povo está vivendo, olha lá Sofonias capítulo 1, versículo 12. Eu fiquei impactado com esse texto, porque ele fala assim, né? Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, ou seja, eu vou procurar direitinho, né? E castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. Sabe o que é isso aqui? Eu falei com o pessoal na devocional. Era uma espécie de adivinhação, porque o povo, olha só, né? Assim eu lembrei do Harry Potter no Prisioneiro de Azkaban, né? Quando eles têm aquela aula da leitura do futuro na borra do chá, no que sobra do chá, no furo da xícara e tal, e aparece até o sinistro ali na xícara do Harry e tal. É isso. É isso que ele está falando quando ele fala de borra de vinho aqui, é isso. Por quê? Por que eles estão procurando a borra do vinho? Olha o texto, né? Porque eles dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e o Senhor não faz mal. Ou seja, Deus não se importa. Se Deus não se importa, a gente tem que procurar outra coisa, outros deuses. Gente, isso é um equívoco. Não dá para a gente viver como se Deus não existisse. É isso que o Sofonias está falando. Então o povo está vivendo como se Deus não se importasse, o que é uma grande mentira, uma grande inverdade. Então Deus, através de Sofonias, ele lembra que ele se importa sim. Ele tanto se importa que ele vai trazer o Messias, ele vai restaurar o povo. Ele vai agir para perdoar o pecado, mas ele também vai agir com justiça. Vai ter um dia que vai ser um dia, assim, de acerto de contas. De acerto de contas, em que todos nós, como vai dizer lá o Novo Testamento, nos apresentaremos diante de Deus. E aí? E aí? Não é que aqui e em outros profetas e em outras partes da Bíblia vai ser chamado de dia do Senhor. E isso vale para todo mundo. Então, assim, feita essa introdução, né, a gente vai entender agora um pouco mais sobre o que é esse dia do Senhor. Né? Aqui no capítulo 2, no texto que a gente leu, a gente viu isso. E em outros versículos a gente vai ver também. Esse, gente, é um tema muito importante na Bíblia.
né? É um tema muito importante na Bíblia e vai aparecer muito nos profetas e tem uma coisa assim meio apocalíptica também. Lembrando que Apocalipse é revelação, né? É revelação. A tradução da palavra é essa, é uma palavra grega que significa revelação. Então, o livro do Apocalipse que o João escreveu, o apóstolo João, é o último livro da Bíblia, né? O nome dele é Revelação, porque é isso que significa Apocalipse, que geralmente tem a ver com as últimas coisas, ou seja, aquilo que vai acontecer no final dos tempos. Por isso que é escatologia, né? Escatos tem a ver com o último, com o final. Então, assim, escatologia é a doutrina, é o estudo das últimas coisas. Ou seja, quando eu pergunto, o que vai acontecer quando a gente morrer? O que vai acontecer quando Jesus ressuscitar e voltar? Perdão, Jesus já ressuscitou. Quando Jesus voltar e a gente ressuscitar. Como que tudo que a gente fala de escatologia tem a ver com isso? E o dia do Senhor tá nesse bolo aí, né? O dia do Senhor é quando Deus vai renovar a história, fazer novas todas as coisas, novo céu, nova terra, ressuscitar os mortos. É quando os salvos, né, eles vão desfrutar eternamente da presença de Deus, do paraíso, do novo céu, da nova terra. Quando os não salvos, os perdidos, serão lançados no inferno. É o que a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina sobre isso. Isso é o dia do Senhor. Então, assim, diferente de todos os dias que o Senhor Deus fez para nós, né? Alegremos-nos e regozijemos-nos, porque esse é o dia que o Senhor nos fez. A Bíblia fala de um dia específico, que é o dia da redenção, o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da ira do Senhor. Sempre que a gente ouvir essa referência, seja nos profetas ou em outros textos, é disso que a Bíblia está falando. Um dia em que a nossa história ela não vai ter um fim, né? Ela vai ter um novo começo. Ela vai ter um novo começo, né? Para a eternidade. Eu espero ter conseguido me fazer entender, né? E o motivo dessa ira de Deus contra o pecado, o Sofonias fala no texto, no capítulo 3, no versículo 8, que é o zelo do Senhor, gente. Zelo é cuidado. Sabe como seu pai e sua mãe têm cuidado com você, sua avó, seu avô, né? Nós que temos os nossos amigos e a gente tem ciúmes dos nossos amigos, do namorado, da namorada, no meu caso, da Bianca, da minha esposa, dos meus filhos, a gente tem ciúme, a gente tem cuidado, a gente tem zelo. Deus muito mais. Deus muito mais, né? E isso eu reforço, não apenas para Israel, mas para o povo todo também. Então, aqui a gente faz uma pausa para pensar o seguinte. Entendi, Diego, né? O Sofonias está trazendo uma palavra de advertência, de repreensão, de cuidado, de juízo, uma palavra dura, né? Você que está lendo aí e vai ler e já leu o texto do profeta vai ver que é uma palavra dura, né? Por que isso? Por que essa palavra? Simplesmente pelo castigo? Né? Será que Deus tem prazer em ver a gente errar e deseja nos castigar? Será que é isso? Né? E aí eu trouxe aqui, deixei separado aqui para mim, um trecho do Sofonias aqui na Bíblia A Mensagem. Que essa Bíblia aqui, ela tem umas notas de estudo do reverendo Eugene Peterson, que são fantásticas. Olha por que ele fala, qual é a razão de ser da advertência segundo o Eugene Peterson. Eu achei muito legal. Ele diz o seguinte, eu peço sua paciência porque eu vou ler, tá? É um parágrafo, são 2 parágrafos, né? A mensagem de Sofonias era uma advertência tremenda de julgamento, mas havia um propósito no julgamento. E esse propósito não era castigo, nem em última instância. Antes, era de preparação para a chegada de um convidado de honra. Assim como costumamos preparar a casa para a chegada de um convidado importante,
a gente se arruma para ver quem a gente gosta, a gente arruma a casa para receber quem a gente gosta. Essa é a ideia do Eugene Peterson. Né? Devemos preparar o coração para que Deus venha a nós. Olha que legal. Né? O que precisamos é dar uma faxina geral na casa. Aí ele cita Sofonias capítulo 1, versículo 2. Né? Que elimine tudo que ofende o nome de Deus. Os versículos 4 e 6 do capítulo 1. Ou seja, tanto quanto nos é possível, não é? Estarmos conscientes do nosso perdão, do nosso pecado, da nossa miséria, dos nossos erros, para que a gente conviva com Deus. Essa é a ideia do Eugene Peterson. Para que Deus habite em nós, para que Deus habite em nós, a nossa alma precisa estar preparada para a sua presença. Do contrário, Ele mesmo fará a limpeza quando chegar. De que maneira nos prepararemos para evitar o constrangimento espiritual de ter esse convidado santo em um chiqueiro de uma alma não varrida? Devemos nos humilhar, nos render diante dele, esfregar os cantos da nossa alma com as águas purificadoras do arrependimento. É exatamente o que ele fala no capítulo 2, dos versículos 1 a 3 do profeta Sofonias. Veja, olha o que ele vai dizer agora. Né? A purificação não é um fim em si mesmo. Ou seja, eu não vou buscar o perdão, a graça, a misericórdia simplesmente por buscar. Não! Mas é um modo de se chegar a um fim. Deus deseja trazer os exilados de volta para casa para ter uma grande reunião de família e quer habitar no meio deles em um grande reencontro. É o que ele vai falar lá no final do capítulo 3, dos versículos 18 a 20. Mas primeiro, ressalta o Eugene Peterson, é preciso que a casa do nosso coração esteja preparada. Então eu pergunto, será que a casa do nosso coração está preparada? Achei fantástica essa visão do Eugene Peterson. Deus não quer castigar a gente. Deus quer que a gente esteja cada vez mais preparado, cada vez mais pronto para desfrutarmos da presença de Deus. É por isso, da presença dele, né? É por isso que ele termina o livro falando de esperança. O capítulo 3 é uma grande palavra de esperança. Que ele fala, por exemplo, olha lá no capítulo 3, no versículo 13, sobre as características daqueles que ouviram a advertência, daqueles que ouviram o chamado de Deus. Ele fala, né? Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Olha lá, capítulo 3, versículo 13, ele diz: os restantes de Israel, é a ideia do remanescente, do restante, daquele que decidiu confiar em Deus, não cometerão iniquidade, ou seja, vão lutar contra o pecado, não proferirão mentiras, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, serão cuidados por Deus, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Ou seja, a ideia é de uma vida que não é livre de problemas, mas é uma vida que aprendeu a confiar em Deus. Esse é o ponto aqui. Por isso, diz aí os versículos 14 e 15 do capítulo 3, né, o povo pode até cantar, o povo pode até se alegrar, mesmo que viva momentos difíceis. Então, para a gente terminar, qual é a relevância do Sofonias hoje para a gente? Como sempre, né? Primeiro, é relevante porque é a palavra de Deus. Não é? A gente precisa desse conhecimento para que a gente tenha uma vida que agrade a Deus e uma vida boa, uma vida que vale a pena. Não é? Em segundo lugar, para a gente se lembrar que Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele se importa, Ele é zeloso. Então Ele se importa sim com o pecado. Ele se importa sim com a nossa desobediência. Ele se importa sim se eventualmente a gente está caminhando por uma estrada que não é boa, que vai nos trazer sofrimento. Então, assim, como a gente viu, se a gente fica com raiva às vezes, né, se a gente sente dor e ira mesmo, até às vezes, a gente, o apóstolo Paulo fala isso, né? Para a gente não deixar, irai-vos, mas não pequeis.
Se eu não me engano, é Efésios 4, 27, se não me falha a memória, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a gente tem esses sentimentos, né? A gente precisa pedir a Deus que nos ajude a controlar esses sentimentos. Né? Imagine Deus. Né? Em segundo lugar, Deus continua a nos advertir sobre o pecado na nossa vida. Como eu disse, Ele quer que a gente faça boas escolhas, que a gente responda com amor aquilo que Ele fez por nós na cruz. Né? E Deus responde ao pecado, como eu perguntei lá atrás, como é que Deus responde ao pecado? É impressionante. Né? Ele responde com juízo, Ele responde com justiça, sim, né? E também responde com amor, também responde com redenção. É por isso que ele envia o Filho dele, é por isso que ele envia Jesus Cristo, para que a gente responda a esse chamado com amor, com graça e com misericórdia. Amém, gente? Espera aí, né? Eu sei que não é um assunto muito simples, para muitos de nós às vezes é um assunto novo. Como eu falei, é uma introdução ao tema, a gente vai voltar a falar sobre isso em outras oportunidades. Espero que tenha abençoado você, abençoado sua casa, sua família, e a gente vai orar agora para poder terminar a nossa aula. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse canal que nós temos aqui para refletirmos sobre ela e aprendermos sobre a tua vontade. Obrigado, Pai, pelos profetas que tu mesmo chamaste no passado para apresentarem a sua palavra que ainda hoje nos abençoa. Senhor, que o pecado não tenha domínio na nossa vida e que nós aprendamos, Pai, a acolher as tuas advertências, as tuas palavras de orientação, para que a gente não se perca no caminho. E que naquele dia, Pai, naquele dia em que o Senhor vai fazer novas todas as coisas, que pela tua graça, pela tua misericórdia, a gente encontre acolhida em teus braços e salvação para a nossa vida. Enquanto esse dia não chega, ajuda a gente hoje, Pai. Ajuda a gente agora a tomar as melhores decisões e vivermos não segundo os desejos do nosso coração, mas vivermos segundo a tua palavra. É a nossa oração, agradecidos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Uma semana de paz.